Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O desemprego no Brasil sobe para 6,8% no trimestre de dezembro a fevereiro. Passa de 1.000 o número de mortos após o terremoto em Myanmar. E os de feridos chega a mais de 2.300. A inflação nos Estados Unidos permanece estável em fevereiro, atingindo 2,5% na comparação anual. A CBF demite o técnico Dorival Júnior após a derrota histórica para a Argentina. E no quadro de esportes de hoje, o início do Campeonato Brasileiro 2025. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa, mania de vender barato. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O número de mortos após o terremoto em Myanmar passou de 1.000 e o de feridos chega a mais de 2.300. O número de mortos em Myanmar após o terremoto saltou para 1.002 pessoas, segundo divulgado pela mídia estatal. Os feridos somam 2.376 pessoas. O país foi atingido por um terremoto de magnitude 7,7 nesta sexta-feira, que também foi fortemente sentido na Tailândia e na China. Até o início desta madrugada, a informação era de que ao menos 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas pelo terremoto. Mais tarde, houve uma atualização para 694. E segundo a última divulgação da mídia estatal, os mortos somam mais de 1.000. Na última sexta-feira, o Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu um alerta vermelho para o acidente, estimando que os tremores podem ter deixado mais de 10.000 pessoas mortas. Na Tailândia, os tremores derrubaram um prédio em construção, onde equipes de resgate iniciaram buscas por 101 desaparecidos nos escombros. Nenhum deles havia sido encontrado até o momento. Uma empresa privada foi multada em R$25 mil por descarte irregular de amostras de concreto em um terreno baldio no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. A infração foi registrada por fiscal da prefeitura nesta sexta-feira. No local, as equipes encontraram as amostras descartadas de forma inadequada e a infração, classificada como gravíssima, será registrada na Delegacia Especializada do Meio Ambiente. A multa foi aplicada pelo Juizado Volante Ambiental, que esteve no terreno acompanhado pelos fiscais. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, a ação faz parte do trabalho integrado para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os fiscais estão autorizados a atuar aos proprietários de imóveis com irregularidades sem necessidade de notificação prévia. O auto da infração garante um prazo de 10 dias para a apresentação de defesa administrativa conforme a legislação municipal. A população pode denunciar irregularidades como descarte de lixo, mato alto ou entulho em terrenos baldios, pelo Disque Denúncia. É importante informar o endereço completo e, se possível, o nome do responsável. Um ciclista morreu neste sábado após se envolver em um acidente com motocicleta no quilômetro 11 na BR-316, em Marituba, na Grande Belém, perto da alça viária. Segundo testemunhas, o ciclista travegava na rodovia quando foi atingido pelo motociclista. No sentido entrada de Belém, ele morreu na hora. O motociclista ficou ferido e foi encaminhado para o atendimento médico. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias da ocorrência
Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O desemprego no Brasil subiu no trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro deste ano. Mas apesar do aumento, esta é a menor taxa para um trimestre de dezembro a fevereiro em mais de 10 anos. O índice de desemprego no Brasil atingiu 6,8% de dezembro a fevereiro. O número representa um aumento de 0,7 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do aumento, esta é a menor taxa para um trimestre de dezembro a fevereiro desde 2014, quando também ficou em 6,8%. O desemprego no Brasil vinha caindo desde o período janeiro-março do ano passado, até chegar a 6,1% em setembro-novembro, o menor nível desde que o IBGE adotou seu atual método de cálculo baseado em trimestres móveis. Desde então, o caminho tem sido ascendente. O Brasil registrou 7,5 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre de dezembro a fevereiro, 10,4% a mais do que nos 3 meses anteriores, embora 12,5% a menos do que há um ano. A população empregada de maneira formal no setor privado chegou a 39,6 milhões, um recorde desde o início da série histórica em 2012. A queda do desemprego nos últimos anos é um dos aspectos positivos do balanço econômico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o petista viu recentemente sua popularidade cair para o menor nível em seus 3 governos, prejudicada em parte pela inflação no preço dos alimentos. Daqui a pouco, a inflação nos Estados Unidos permanece estável em fevereiro. E a CBF demite o técnico Dorival Júnior após a derrota histórica para a Argentina. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. O ritmo de inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em fevereiro, atingindo 2,5% na comparação anual, em linha com as expectativas dos analistas. O índice PCE divulgado nesta sexta-feira mostrou que o ritmo de inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em fevereiro, atingindo 2,5% na comparação anual. Segundo o índice elaborado pelo Departamento de Comércio, o desempenho está em linha com as expectativas dos analistas. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu para 2,8%, patamar acima dos 2,7% em janeiro. Em fevereiro, apenas uma parte das novas tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrou em vigor. Economistas preveem que esses aumentos nas taxas de importação desencadearão um aumento repentino na inflação. No final de sua última reunião, em 19 de março, o Fed, o Banco Central Americano, decidiu manter suas taxas enquanto analisa os efeitos das políticas do governo. As autoridades também reduziram as previsões econômicas para a maior economia do mundo. Estimaram, por exemplo, que a inflação até o final de 2025 será maior do que a previsão anual de 2,7% feita em dezembro. As altas taxas de importação, que afetaram recentemente automóveis e seus componentes, preocupam os mercados por seu potencial impacto nas empresas e lares americanos, embora a economia tenha crescido em 2024. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Dorival Júnior após a goleada histórica de 4-1 diante da Argentina que a seleção sofreu na terça-feira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Dorival Júnior foi demitido nesta sexta-feira do cargo de técnico da seleção brasileira. O anúncio vem 3 dias depois da derrota humilhante por 4-1 nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo para a rival Argentina.
A CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Dorival assumiu a pentacampeã do mundo em janeiro de 2024, substituindo o interino Fernando Diniz, após temporadas vitoriosas com Flamengo e São Paulo. Durante seu comando, a Canarinho não decolou nas eliminatórias e está apenas na 4ª posição do torneio, 10 pontos atrás da líder Argentina, além de Equador e Uruguai. 6 seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo no próximo ano, sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Na próxima data FIFA, em junho, o Brasil vai visitar o Equador e receber o Paraguai. Especulado há mais de um ano, o italiano Carlo Ancelotti está novamente cotado para o cargo de treinador, assim como o técnico português Jorge Jesus, atualmente no comando do Al Hilal da Arábia Saudita. Hora de conversarmos com Caio Teles, que traz as atualizações do número de mortos e de feridos no terremoto da Ásia. Boa noite, Caio. O que você traz? Olá, João. Boa noite para você e aos nossos telespectadores da TV Mundial do JM. Exatamente, o número de mortos em Myanmar após o terremoto saltou para 1.644, segundo divulgado pela mídia estatal. Os feridos somam 2.376. O país foi atingido por um terremoto de magnitude 7,7 ontem, que também foi fortemente sentido na Tailândia e na China. Até o início desta madrugada, a informação divulgada era que ao menos 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas pelo terremoto. Mais tarde, hoje, houve uma atualização para 694 e os mortos somam mais de 1.000 neste momento, até a última atualização desse ao vivo. Na sexta, o Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu um alerta vermelho para o acidente, estimando que os tremores podem ter deixado mais de 10.000 pessoas mortas. Sobreviventes em Mandalay, segundo a maior cidade de Myanmar, escavaram os esboços com as próprias mãos, com tentativas desesperadas de salvar o que ainda estavam presos, enquanto o maquinário e as autoridades não chegavam ao local. Já na Tailândia, os tremores derrubaram um prédio em construção em Bangkok, onde equipes de resgates iniciaram buscas por 101 desaparecidos nos escombros. Nenhum deles havia sido encontrado até a última atualização deste ao vivo. Pelo menos 9 pessoas estão mortas, de acordo com o governo tailandês. Essas são as informações. Eu volto com você, João. Qualquer atualização, a gente volta aqui no JM e eu volto com você nesse JM edição de sábado. Um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Caio, pelas suas informações. Um ótimo domingo para você. Hora da gente falar de futebol. Vamos conversar com Juscelino Gonçalves, que traz as informações do início do Campeonato Brasileiro de 2025 e mais detalhes da demissão do técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira. Boa noite, Juscelino. Olá, boa noite para você que nos acompanha no Jornal Mundial. Boa noite, Vitória. Boa noite para você, João. Você fica comigo com as principais notícias do futebol nacional e do futebol internacional. Começando pelo Seleção Brasileira, um decepcionante jogo, horrível jogo feito contra a Argentina. É decepcionante que essa seleção, que em 2002 vencia o pentacampeonato mundial da Copa do Mundo, e hoje se encontra dessa forma, em 6º lugar, com chance de não ir para a Copa de 2026. E tudo isso é culpa de quem? Duas pessoas. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Dorival Júnior. Começando pelo Dorival Júnior. Mais convocações, sempre insiste nos mesmos jogadores, não muda nas convocatórias e
não tem responsabilidade e nem competência. Edinaldo Rodrigues, péssima, horrível, horrenda, não dá nem vontade. Má gestão na presidência, não tem controle, pressiona as federações e times e não, assim, parece que, vamos falar na notícia ali que soltou nos últimos anos, Pepe Guardiola, que uma possível conversa ali com o Edinaldo Rodrigues, que poderia vir pela seleção brasileira e tal. Disse em entrevista, não tive nenhuma conversa e nem pretendo conversar com o Pepe Guardiola. É como se ele falasse que eu não sou competente e que minha gestão é horrível. Não, eu não gosto de notícias boas. Eu gosto de notícias ruins. É exatamente isso que define a gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. Dorival Júnior tem seus pontos positivos também, ganhou alguns jogos, tá ali. Mas os principais jogos, para ver se realmente a seleção brasileira e o Dorival Júnior presta, nos principais jogos, Argentina, Colômbia, Uruguai. E não demonstrou isso. Nem no ano de 2024 e nem 2025. E veio a notícia que foi demitido por Edinaldo Rodrigues nos últimos dias. É incrível que o Edinaldo Rodrigues tenha tomado essa decisão, porque não é comum. Porque a gestão dele é péssima. Se o Dorival está péssimo, continua na seleção. Já era para ter demitido ele ano passado. Foi até tarde essa demissão. E agora o Edinaldo Rodrigues procura novos nomes para a seleção brasileira. Entre eles está Abel Ferreira, Renato Gaúcho, Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola e Felipe Luiz. Felipe Luiz já deu entrevista que não vai aceitar por enquanto. É um convite muito bom, mas só que ele pretende continuar sua carreira no Flamengo. Então, praticamente já está descartado o Felipe Luiz. E agora vamos saber qual é o próximo nome da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti é outro que está se afastando da seleção brasileira, igual o Felipe Luiz. Disse não. Se for para contratar Carlo Ancelotti, tem que ser depois do Super Mundial de Clubes desse ano, que termina em julho. Julho. É exatamente isso. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. A volta do Campeonato Brasileiro 2025 começa hoje, às 4 horas da tarde, e termina às 10. Quando tem principais jogos, nomes, times do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Internacional, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fortaleza. Grandes nomes hoje jogando. O resto da rodada termina no dia 30 e 31. E tem estreia dos dos promovidos para a Série A, que é Sport Recife, Mirassol, Santos e Ceará. Ceará joga no dia 30 ou 31, se não me engano. Perdi as contas de jogos. Mas um grande começo para o Campeonato Brasileiro 2025, com grandes nomes: Neymar, Memphis Depay do Corinthians, Arrascaeta, grandes nomes aí hoje presente no Brasileirão desse ano. Me despeço com você no Jornal Mundial. Volto a quarta-feira no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. E uma boa noite para você, Vitória, uma boa noite para você, João, e uma boa noite para você, telespectador. Um abraço. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo domingo para você.
Cientistas alertaram na quarta-feira que corais de um recife, na costa oeste da Austrália, sofreu um branqueamento recorde devido a uma onda de calor marinha que literalmente os cozinhou. O Recife de Ningalu, patrimônio mundial da Unesco e conhecido como local de reprodução de tubarões, sofreu uma enorme degradação neste verão, a pior desde 2011. De acordo com estimativas dos cientistas, a extensão total dos danos neste Recife de 300 quilômetros ainda não foi totalmente determinada. Toda a plataforma noroeste da Austrália Ocidental foi impactada por um evento de estresse por calor nos primeiros meses de verão de 2025. Então essa incursão de água quente desceu pela costa e nas últimas semanas temos visto cada vez mais relatos de branqueamento de corais no Recife de Ningalu. Serviços meteorológicos estaduais confirmaram que as temperaturas da água na costa oeste da Austrália ficaram até 3 graus acima da média este ano. Na prática, o aumento das temperaturas faz com que os pólipos de corais desapareçam, deixando apenas o esqueleto calcário desses superorganismos. Depois de várias semanas com o coral estressado, ele vai seguir dois caminhos. Ou vai morrer e rapidamente ser tomado por algas, ou as condições melhoram. E o coral vai ter um alívio, recuperando lentamente sua forma física, sua cor. Este ano, o branqueamento também afetou pontualmente a Grande Barreira de Corais, na costa leste da Austrália. Dá-se o nome de corais a um grupo de animais marinhos primitivos que vivem em colônias e formam recifes. Consequência dos seres humanos, né? Sim, muito triste. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. E para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite, um ótimo domingo. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango. Para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.